Fala pessoas, muito boa noite. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Vamos começar a tão temida aula de hoje. Boa noite, Júlia, Yasmin, Nanda. Não, já sei que é Tiago aí. Já sei que é Tiago aí. Rapaz, esse nome aí é bugado pra mim, viu, Tiago? Criptomiura. Aí é loucura. Hoje eu acordei tão empolgado, cara, tão empolgado pra dar aula, que a voz ela foi rápido demais. Mas, não, que é isso, pô, que é isso? Que é isso, Tiagão? Tu entra na conta que tu quiser, cara, tá tudo certo, viu? Pessoal, muito, mas muito boa noite. Eu sei que muitos temem essa aula, tá? É muito importante dizer isso pra vocês. Mas eu também quero dizer pra vocês que quando a gente teme alguma coisa, tem coisas que não há como você escapar dela. E o logaritmo é uma dessas coisas. Não sei se vocês concordam comigo. Mas a gente tenta escapar de alguns assuntos, né? E quando a gente acaba assim, escapando deles, parece que eles deixam uma lacuna gigantesca e a pessoa se sente impotente. Fala Eduardo, fala Denis. A pessoa se sente impotente. Logaritmo é um assunto. Fala João, muito boa noite. Hoje Eduardo e João, a dupla dinâmica, estão aí. E como eu tava falando pra vocês, logaritmo é um daqueles assuntos que quando o cara aprende, o cara se sente muito, mas muito bom em matemática. O cara pode não saber tanto, mas se o cara aprender logaritmo, o cara vai acabar se sentindo o mestre dos magos. Pode ter certeza, pode ter certeza. Não sei qual a experiência que vocês tiveram com logaritmo, mas se vocês cumpriram com o papel de vocês que eu falei, galera, aquela exponencial, dá uma estudada legal, vai tranquilo, vai tranquilo. Hoje a aula vai fluir de boa, de boaça, certo? Você só precisa entender o que é o logaritmo e todas as suas propriedades, certo? Então, vamos deixar de conversa, tá? Não vamos escapar da nossa realidade e vamos direto ao ponto. Vamos ao logaritmo, que é a nossa aula de hoje, tá certo? Então, falando em logaritmo, né, que é o tema de hoje. Na verdade, o tema da aula de hoje, eu vou subir aqui um pouquinho o microfone. Na verdade, o tema da aula de hoje é função logarítmica, né? É função logarítmica. Aí, para você entender função logarítmica, você precisa das primeiras definições do logaritmo, tá? Então, vou botar aqui função logarítmica. Não fuja desse assunto, tá? Eu vou tentar, e aí quem está assistindo depois, eu vou tentar trabalhar com vocês esse assunto logarítmica. Eu vou tentar trabalhar com vocês esse assunto de modo que não reste dúvidas para vocês, certo? Não reste dúvidas. Nem que a gente passe a noite inteirinha aqui, tá? Olá, Thalita. Se Thalita tá por aqui é porque ela conseguiu igualar, conseguiu assistir todas as aulas até agora. Hein, Thalita? É verdade, é verdade. Então, a aula de hoje ela vai ser muito especial, porque eu vou tentar trazer para vocês esse sentimento de potência que as pessoas normalmente perdem, né, essa potência quando estão estudando o logaritmo, tá? Primeiro a gente tem que entender o contexto, certo? Tudo em matemática leva a um contexto. Então, se você entende o contexto, você vai entender a motivação de quem criou, do infeliz que criou isso daqui, tá? E aí, entendendo a motivação, você acaba entendendo também, né, como trabalhar com o tal desse logaritmo, certo? Então, vamos começar da seguinte maneira. Gente, eu comentei com vocês em diversas vezes durante essas aulas que existem dois tipos de pensamento. Existe um pensamento que nós chamamos de pensamento aritmético, certo? É um pensamento aritmético, tá? E nós temos também um pensamento que seria o pensamento geométrico. Nós, seres humanos normais,
não movidos e nem influenciados pelas ciências exatas, temos um pensamento aritmético, tá? Se eu imaginar com vocês um segmento de reta, preste atenção, um segmento de reta, tá? Aqui eu vou colocar o número 0, tá? Ou melhor, aqui, eu vou deixar assim, eu vou colocar o número 0 e aqui eu vou colocar o número 10, certo? Melhor, o 0 não, porque senão a nossa conta vai ficar ilógica. Vou botar o número 1, certo? Se eu pergunto para vocês, preste atenção, tá? Preste atenção. Se eu pergunto para vocês, o número 4, ele está mais próximo do 1 ou ele está mais próximo do 10? Você, senhor, você, senhora, movido pelo pensamento aritmético, vai dizer assim: caramba, daqui para cá eu tenho 4 unidades, certo? Melhor, 3 unidades. 3 unidades. E daqui para cá eu tenho um total de 6 unidades. E o que é que isso significa? Isso significa... Oi, Amandinha, tudo bom? Fala, Vini. E aí, você movido por esse pensamento aritmético vai achar, e eu já vou dando spoiler, vai achar que o 4 está mais próximo do 1 do que do 10. Sendo que a resposta para essa pergunta é depende. Professor, mas depende de quê? Depende do tipo de pensamento que você está utilizando. Lembrem que um pensamento aritmético, ele é um pensamento movido por 2 operações básicas. São elas a soma e a subtração. Quando falamos de um pensamento geométrico, estamos falando de uma multiplicação ou de uma divisão. E é movido por esse pensamento geométrico que eu digo para vocês que depende. Professor, mas por quê? Porque entendam o seguinte, meus amores, do 1 para o 4, pensando em multiplicação, eu tenho que multiplicar o 1 por 4 para chegar no 4. Agora, do número 4 ao número 10, vocês vão perceber que para sair do 4 para o 10, eu precisaria multiplicar isso daqui por 2,5. Então, pensando em fatores multiplicativos, Vinícius, o 4 ele está mais próximo do 10 do que do 1. Sofia, muito boa noite. Você chegando agora, nesse exato momento, e escutando essa pedrada, duvido que alguém fique bem. Duvido. Tá? Então, entenda. O 4, ele pode sim estar mais próximo do 10 do que do 1. Basta você pensar geometricamente. É tanto que existe um número, né? Uma propriedade, vamos dizer assim, uma ordem que nós chamamos de ordem de grandeza. E a ordem de grandeza, meus amores, eu não sei se vocês lembram, tá? Eu não sei se vocês lembram, mas o número que ele estará no meio entre o 1 e o 10, o número que estará entre 1 e 10, o número que marca esse meio aqui, sabem qual é? Seria a raiz de 10. Sabe por quê, Vini? Sabe por quê, Sofia? Porque no momento que tu sai do 1 para o raiz de 10, você multiplica por raiz de 10. Certo? Se você sai do raiz de 10 para o raiz de 10,
ou pro 10, perdão, é a mesma coisa de estar multiplicando por raiz de 10. Então, como o fator multiplicativo é o mesmo, então nós dizemos que o raiz de 10 é o meio, tá? E se você tirar a raiz de 10, você vai ver que a raiz de 10 é aproximadamente quanto? 3, a raiz de 10, deixa eu colocar aqui, é aproximadamente 3,16. Tanto que a regra na ordem de grandeza, vocês lembram qual é? Se o número for maior do que 3,16, esse número está em notação científica, a ordem de grandeza é um expoente a mais. Se esse número ele for menor do que 3,16, ou igual, a gente mantém o expoente. Professor, eu não consigo entender. Por exemplo, vamos pegar o número, que seria um número 0... Vou colocar assim, melhor. 312 mil. Aí a minha pergunta é a seguinte, tá? Prestem atenção. Quando eu coloco em notação científica, como é que esse número fica? Ele fica assim, ó, 3,12 vezes 10 elevado a quanto? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 10 elevado a 5. Bom, quando eu pergunto a ordem de grandeza de um número, eu não sei se vocês sabem, mas eu estou perguntando, poxa, esse número está mais próximo do 10 elevado a 5 ou do 10 elevado a 6? E aí, Vinícius, eu jamais irei utilizar o pensamento aritmético, ou seja, por meio de uma subtração. Eu uso o pensamento geométrico, e no pensamento geométrico, o meu referencial, Amandinha, é o 3,16. Então, sabendo que é o 3,16, observe que esse número daqui é menor do que 3,16. E, portanto, a ordem de grandeza dele é mantida através do expoente. Então, ele está mais próximo do 10 à quinta do que do 10 à sexta. Ele está mais próximo dos 100 mil do que do 1 milhão. Bota aí no chat se você entendeu toda essa conversa, para vocês entenderem como é que funciona o pensamento geométrico por trás do logaritmo. Todo o pensamento que eu acabei de descrever para vocês é um pensamento geométrico. É um pensamento que leva em consideração principalmente multiplicações e divisões. Então eu estou justificando para vocês o porquê da ordem de grandeza ser 3,16. E o que é pior, vou responder já a sua pergunta, Thalita, o que é pior é que há literaturas que utilizam o 3,16 como referência e outros não. Thalita perguntou, professor, qual seria o tipo de pensamento que cabe às operações de radiciação e potenciação? A potenciação é uma multiplicação aglutinada, Thalita. Dessa maneira, é um pensamento geométrico também, tanto da raiz quanto da potência. Tanto que existe uma média, Thalita, que nós chamamos de média geométrica. O que seria a média geométrica? Seria a raiz quadrada do produto entre dois números. Certo? Mas depois a gente conversa sobre isso. O mais importante é você entender que a ideia da potenciação e da radiciação, ela é um pensamento geométrico. Mas, Thalita, você não precisa se preocupar tanto com isso. E por quê, professor? Porque as 4 operações básicas é o que sempre estará em evidência em qualquer tipo de pensamento. Qualquer outra operação é uma consequência direta desses pensamentos. Certo? Por exemplo, em números naturais, você talvez não lembre, o pessoal talvez aqui não lembre, porque é uma observação que passa desapercebido. Mas a subtração, ela não existe. A subtração, ela na verdade, é o inverso da adição. É uma operação que a gente criou para anular essa que a gente já conhece. Do mesmo jeito que a divisão é o contrário da multiplicação. Então essas são as operações que a gente conhece, adição e multiplicação. Qualquer outra é consequência de uma delas. Certo? Eu espero que você tenha entendido, Thalita. Eu fui até um pouco além do que você precisava, mas foi muito importante ter conversado isso. Muito boa a sua pergunta, tá? Bom, e aí dentro desse contexto, muito boa noite, Renatinha, muito boa noite a todos que estão chegando aí, de verdade mesmo. Obrigado pela presença de todos vocês, tá? Olha só, movido por isso, tá? Movido por esse tipo de pensamento, certo? Que é um pensamento um pouco mais geométrico, né?
Um cara chamado John Napier, né? Exato, o nome do cara é Napier, tá? Um cara chamado John Napier, ele, em meio a tantos cálculos de potência, digo, você tem aqui uma sequenciazinha formada assim, ó, 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4 e assim sucessivamente, seguindo essa sequência até um 2 elevado a n. E aí, fazendo contas com um número extremamente grande e extremamente pequeno, percebendo que eles estão na mesma base, é só você entender o seguinte, poxa, o que é que esse pensamento traz? O que está por trás desse pensamento? É um pensamento geométrico ou aritmético? O que é que vocês acham? Bota aí no chat para mim, participa junto comigo. Eu quero saber, nessa sequência, 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, a 3, a 4, a n. O pensamento que está aí, descrevendo todos esses números, é um pensamento aritmético ou geométrico? Bom, para você, eu já dei o tempinho, tá? Mas para você que respondeu que o pensamento aí é geométrico, você está completamente correto. Muito obrigado, Denis. Isso. É um pensamento geométrico, porque de um para o outro, você está simplesmente multiplicando por 2. Por 2 e assim sucessivamente. Tá? Muito bem, muito bem, muito bem. Vocês são nota 10. Sendo que a nossa mente, ela funciona do jeito aritmético, porque o jeito geométrico ele é muito complicado. Os números crescem muito rápido, diminuem muito rápido. Então a nossa mente, ela funciona mais rápido por meio da regra de 3, por meio da linearidade. Então, por que não, ao invés de trabalhar com todas essas potências, que futuramente, quando a gente pensa, aí a base 2, mas base 3, base 4, base 5, elas ficarão gigantescas. Por que não trabalhar apenas com os expoentes? Porque se você observar os expoentes, eles estão em um modo aritmético. Soma 1, soma 1, soma 1. Sendo que nós sabemos, né, que o seguinte, esse pensamento aritmético, ele facilita pra caramba, gente. Quem disser pra mim que um pensamento aritmético, um pensamento de somas e subtrações não facilita, ele facilita muito. Gente, me perdoem pela tosse seca, tá? Mas é porque hoje eu me empolguei tanto dando aula pela manhã e agora pela noite, e amanhã eu ainda tenho que dar aula que a garganta ela tá seca. Mas vamos continuar. Quem disser pra mim que o pensamento aritmético não facilita, tá maluco. Sério, o que seria, o que é de nós, o que seria de nós, né? Sem uma regra de 3. Então, baseado nisso, a gente cria uma operação, e essa operação, quer dizer, a gente não, né? Pra vocês não me amaldiçoarem pro resto da vida de vocês. Mas Napier, ele cria uma operação que ele vai chamar de logaritmo, certo? E o logaritmo vai ser o estudo do expoente de uma potência. Eu vou repetir mais uma vez para ficar claro para quem está assistindo esse vídeo agora e depois. O logaritmo é o estudo do expoente de uma potência. Então dizemos que o log de A na base B é igual a C. Atenção, se e somente se, aí a gente vai seguir o fluxo B elevado a C é igual a A. Então, repetindo, B elevado a C é igual a A. Então, isso é o logaritmo. Perceba, o C é o resultado do logaritmo. Olha onde foi parar o C. O C, isso é o mais importante de vocês observarem, que o C, ele é o expoente de uma potência. E nós lemos assim, log de A na base B. Então sabemos que a base é B. Então eu estou estudando o expoente de uma potência de base B. O expoente é o resultado desse logaritmo e o A seria o resultado da potência.
certo? Olha que interessante. Eu vou perguntar para vocês. Vocês já tinham pensado dessa maneira? Talvez não, né? Talvez não, inclusive, por quê? Porque, cara, por que eu vou estudar logaritmo, então? Vocês não entendem. É por isso que vocês não veem força no logaritmo. Talvez alguém esteja dizendo assim, professor, eu vejo força até demais. Não, gente. Não pensa assim. Pensa que o logaritmo é só o expoente de uma potência. Acabou. Agora, claro, tal qual a potência tem as suas propriedades, e as suas propriedades envolvem o expoente, então o logaritmo vai estar no jogo, amigo. O logaritmo ele vai estar no jogo. Quer dizer, vamos pensar aqui, eu estou pegando os exemplos, tá, pessoal? Esses exemplos eles estão no seu livro, na página 190. Tá? Na página 190. Então, na página 190, eu peço para que você calcule essa série de logaritmos aqui. Antes de começar qualquer coisa. Ah, professor, mas é necessário mesmo? É, para tu entender o que é o logaritmo. Então, por exemplo, na letra A. Na letra A, o que nós temos? Nós temos o seguinte, ó. O log de 16 na base 4. Então, quando eu coloco aqui igual a um determinado número x, eu estou me perguntando o seguinte: qual é o expoente da potência de base 4 que vai ter resultado 16? Ah, professor, mas é muito difícil interpretar isso. É, eu concordo. E é por essa dificuldade na interpretação que a gente segue essa regra aqui, ó. Que vai ficar 4 elevado a x igual a 16. Chega nesse momento, o logaritmo já foi. Ah, professor, mas não é tão fácil assim. Tem questão, não é nem desse jeito, é porque vocês não enxergam. Vocês querem enxergar o logaritmo como um bicho de 7 cabeças, e não é. Já dizia a lei do Vacário, a matemática ela é difícil, mas ela é simples. Se você pega a definição, já era. Então, por exemplo, aqui sabemos que o x ele precisa ser igual a quanto? 2. Porque 4 elevado a 2 é igual a 16. Bom, você pode estar se perguntando, professor, mas aí é muito simples, né? Vamos para a letra B? Claro, meu amor, claro. Minha joia rara. Vamos fazer, então, o log de 1 sobre 9 na base 3. E não vamos utilizar nenhum tipo de propriedade. Vamos para a definição mesmo. A definição diz o seguinte: se isso daqui é igual a um determinado número y, eu tenho que 3 elevado a y é igual a 1 sobre 9. E aqui está o meu maior medo desde a aula passada. É você entender que a partir de agora a gente vai ter que utilizar as propriedades de potenciação. Então, por exemplo, nessa letra B, o que é que nós escreveremos? Escreveremos que o 3 elevado a y é igual a 9, 1 sobre 9. E 1 sobre 9 é a mesma coisa que 1 sobre 3 ao quadrado. E pela propriedade da potenciação, 1 sobre 3 ao quadrado vai ser igual a 3 a menos 2. E, portanto, o y vai ser igual a menos 2. Olha que interessante. Tudo baseado em quê? Tudo baseado em quê, meus amores? Tudo baseado num pensamento geométrico, tudo baseado na definição de logaritmo. Certo? Por exemplo, a gente pode pegar outros aqui totalmente aleatórios, tá? Eu vou excluir a C, vou excluir a D, vou excluir a E. Vamos pensar na letra G, tá? Mas é importante que você se dê essa oportunidade, descubra o logaritmo, tá? Descubra. Gente, vocês estão entendendo? Vocês estão tão caladinhos. Em outras aulas vocês participam mais. Hoje, porque é logaritmo, vocês estão com medo? Não. Fica não, tá? Prometo tentar sanar essa dificuldade que vocês têm. Mas é imprescindível que você tente fazer isso. Certo? Então, na letra G, nós temos, por exemplo, assim, ó, o log. Olha que interessante. O log de 25... na base o quê? 125.
Então, vamos botar que isso daqui vai ser igual a um determinado A. Certo? Então, se isso é igual a um determinado A, significa que 125 elevado a A é igual a 25. Vamos colocar 125 elevado a A é igual a 25. Nesse momento, as bases não estão iguais, mas temos como igualar. Porque 125 é a mesma coisa que 5 à terceira. E aí esse 125 está elevado a A, tal qual 25 é 5 ao quadrado. Olha que interessante. Nesse caso, nós teremos o quê? Pela propriedade da potenciação, 5 elevado a 3A, isso é igual a 5 ao quadrado. E, portanto, 3A é igual a 2. Dessa forma, o A vai ser igual a 2 sobre 3. Olha aí. Olha aí. Legal, né? Então, se dê a oportunidade de trabalhar esses logaritmos para você entender o significado deles. Tá? O significado deles. É de extrema importância que você entenda o significado deles. Certo? E aí vai, transformando o logaritmo numa potência, eu já tenho todas as possibilidades, porque nesse caso, eu não sei se vocês entendem, mas como a base vai para a base de uma potência e nós estudamos, eu vou colocar aqui para vocês verem, ó, a função exponencial, eu disse para vocês lá em cima que a função exponencial só pode ter uma base se essa base ela for o quê? Positiva, mas ela não pode nem ser 1 e nem ser 0. Então, nós vamos para a mesma coisa quando se trata da função logarítmica. Exatamente. Então, na função logarítmica, se você escreve assim, ó, log, preste atenção, de A na base B igual a um determinado C, B, ele obrigatoriamente é maior que 0 e B também é diferente de 1. Certo? E B é diferente de 1. Outra coisa muito importante para a gente saber, e isso daí vai fazer sentido agora para vocês, o resultado dos logaritmos, ele não pode... Faz H, faço sim, Thalita, faço sim, com certeza. Mas, deixa eu só finalizar essa parte aqui. O resultado dessa potência, o resultado da potência, eu lembro com vocês que ele não podia ser negativo. Tá? Na função exponencial, o resultado de A elevado a x não pode ser negativo. De A elevado a x. Então, entenda, como isso se transforma numa potência e A, nesse caso, é o resultado dessa potência, então, obrigatoriamente, o resultado disso daqui, tá? O resultado disso daqui, obrigatoriamente, meus amores, obrigatoriamente, ele precisa ser um número maior que 0. Então, essas são as condições de existência do logaritmo. A base maior que 0 e diferente de 1. E o logaritmando, que é esse A, é maior que 0. A pedido de Thalita, fazendo a letra H, certo? Então, fazendo a letra H, que a letra H, nesse caso, seria o quê? Seria o log. Vamos fazer aqui? Letra H. O log de 32 na base 1/4. O que é que nós podemos fazer aqui? Chama de x, já de cara. Então, pela definição, né, Thalita? Ó, 1/4 elevado a x, 1/4 elevado a x é igual a 32. Nesse caso, Thalita, nós vamos utilizar uma base comum, né? Primeiro, vamos pensar o seguinte, ó. O 1/4 é a mesma coisa que 1 sobre 2 ao quadrado. Eu estou fazendo passo a passo, tá, pessoas? Elevado a x. O 32 é 2 elevado a 5. Bom, 2 elevado a 2, 1 sobre 2 elevado a 2 é 2 elevado a menos 2. E lembrando que isso ainda está elevado a x.
E tudo isso vai ser igual a 2 elevado a 5. Fazendo aqui no canto, 2 elevado a menos 2x vai ser igual a 2 elevado a 5. E, portanto, menos 2x é igual a 5. Dessa maneira, x é igual a 5 sobre menos 2. E aí, Thalita, tudo certo? Ou menos 5 sobre 2, né? Acho que eu já vou colocar assim. Menos 5 sobre 2. Tá? Deixa eu apontar aqui o, o ventilador pra mim. Pera aí. Ah, eu tô aqui. Voltei. Show. Voltei. Ixi. Cada dia uma mazela diferente. Jesus do céu. Bom, é isso, tá? Então, a gente tem essas condições de existência aqui que vão ser fundamentais depois até para a gente poder encontrar algumas respostas. Tá? Já para a gente poder encontrar algumas respostas, a gente vai ter, né, a seguinte situação. Por exemplo, se eu tenho, e eu coloquei isso como exemplo aqui, uma equação logarítmica, tá? Essa equação ela tem assim, ó, log, preste atenção, de x mais 8, e isso daqui é horrível para o aluno, tá? É horrível para o aluno. Professor, mas por que isso aqui é horrível para o aluno? Porque, deixa eu falar uma coisa para vocês, certo? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Como dentro desse logaritmando a gente tem uma soma, lembrem que o pensamento do logaritmo é geométrico. Então, se vem soma ou subtração dentro do logaritmando, é sinal de alerta, porque a gente não vai ter propriedades. Bom, mas aqui nesse caso, fica tranquilo, tá? Primeiro, antes de verificar qualquer coisa e responder qualquer coisa, eu tenho que verificar quais são as respostas possíveis. Por exemplo, aqui o x mais 8 obrigatoriamente precisa ser maior do que 0. Porque a resposta da potência, que é esse x mais 8, ele é um número positivo. Então, a resposta que eu encontrar, ela precisa ser maior que menos 8. Se for uma resposta menor do que isso, ou até igual, a gente não considera ela. Vamos entender? Resolvendo isso daqui, vai ficar como? Vai ficar assim, ó. 3 elevado a 3 é igual a x mais 8. Eu acho até que no livro tem um erro de digitação aí, tá? Eu peço 1000 perdões a vocês. Então, x vai ser igual a 3 à terceira dá 27, 27 menos 8. E 27 menos 8, meus amores, vai ficar igual a 19. Sabe o que isso significa? Que a resposta que a gente tem, que é o x igual a 19, nós só podemos considerar porque esse x igual a 19, ele é maior que menos 8. Então, para vocês que vão fazer Enem, e você que já teve no Enem, tá? Uma pegadinha dessa. Mas principalmente quem vai fazer provas mais tradicionais, eu teve a da UES esse final de semana que estava muito boa, inclusive uma questão vai ser anulada de matemática. Para você que vai fazer questões mais tradicionais, para você que vai fazer o Enem, é para tomar cuidado e averiguar se a resposta, de fato, pode ser considerada ou não. Tá bom? Meus amores, aí nós vamos estudar algumas consequências da definição. Então, eu vou colocar aqui propriedades. Lembrem, eu falei na primeira aula que uma propriedade em matemática, ela serve para você acelerar os cálculos, fazer ele de maneira mais precisa, mais rápida. Eu quero que você entenda que Nepper, quando ele se utilizou do logaritmo, quando ele cria o logaritmo, ele também criou uma tábua, que o pessoal chama de tábua de logaritmos. E essa tábua, ela tinha todos os valores dos logaritmos que ele precisava, que ele considerava mais importante. Olha que interessante. Então, significa que não é errado. Vai ter uma hora que você vai ter que consultar qual é o logaritmo. Mas até lá você vai ter que se utilizar das propriedades. Então, dentro dessas propriedades, nós temos várias, tá? A primeira que eu apresento para vocês
seria o log de um número na sua própria base, tá? O resultado do log de um número na sua própria base, ele precisa ser igual a quanto? A 1. Pô, faz sentido total, né? A elevado a 1 é igual a A. Ponto. Eu acredito que até a gente tentar refutar isso é de uma ignorância absurda, uma vez que você sabe o que é o logaritmo. Se eu quero calcular o log de 1 em uma determinada base A, o resultado precisa ser 0. Por quê? Porque A elevado a 0 é igual a 1. Gente, olha como tudo faz sentido. Não, de verdade, fala pra mim. Por favor, por favor, por favor. Se você não estiver entendendo essa aula, coloca no chat, me manda uma mensagem aqui no privado se você tem vergonha de falar. Mas me diga se você não estiver entendendo. Porque o que eu mais quero... Olha aí. Bom, o que eu mais quero é que vocês saiam daqui entendendo. Certo? É que vocês saiam daqui entendendo. Tá? Então vamos lá? Vocês estão conseguindo entender? Vocês estão conseguindo entender todo esse papo sobre logaritmo? Gente, isso daí vai acelerar muito os nossos cálculos. Tá? Olha que interessante, olha que interessante. Vamos aprender outra propriedade? É uma propriedade movida pelo seguinte fato. Log de A, vou botar aqui log de A multiplicado por B em uma determinada base C. O que nós temos aqui? Pessoal, nesse momento, Yasmin, nesse momento, Julinha, o que nós temos aqui é o produto de potências que tem a mesma base. Olha que interessante, é o produto de potências de mesma base. Por quê? Porque o A e o B, lembrem, eles são resultados de uma potência. Então, eles são o produto de potências de mesma base. E o logaritmo é o expoente. Então, eu vou perguntar para todos vocês. O que nós fazemos quando temos o produto de potências de mesma base? Repete a base e fazemos o que com os expoentes? Somamos. Então, aqui não é diferente. Quando você tem um produto de potências de mesma base, repete-se a base. Então, nesse momento, eu estou no logaritmo repetindo a base. Estou nesse momento repetindo a base. E nós vamos fazer o que com esses expoentes? Que seria o log de A e o log de B na base C. Somamos. Por quê? Porque logaritmo é expoente. Professor, você pode fazer referências às propriedades da potência que se relacionam às que o senhor está demonstrando? Com toda certeza. Tá? Nesse caso, Thalita, é só você entender o seguinte, por definição, A elevado a 1 é igual a A. Esse aqui, ó, A elevado a 0, é a definição de logaritmo, Thalita. É igual a 1, de fato. É a mesma coisa quando você tem o produto de potência de mesma base, que é isso que a gente está fazendo, Thalita. Repete-se a base, que seria o C, e soma os expoentes. Somar os expoentes, lembrem que logaritmo é o expoente. Nanda não entendeu essa propriedade. Então vamos fazer o seguinte, Nanda. Vamos pegar um exemplo, e nesse exemplo eu vou separar aqui, porque esses exemplos eu vou colocar meio solto, sabe, pessoal? Vou botar esses exemplos meio solto. Por exemplo, imagina que queremos calcular, Nanda, o log de 6 na base 2. Tá? Ou seja, qual é o expoente de 2 para que o resultado seja 6? Bom, Nanda, eu não sei. Mas eu sei que o log
de 6 na base 2 é a mesma coisa que o log de 2 vezes 3. Pela propriedade do logaritmo, Nanda, nós temos que o 2 vezes o 3 é o produto de duas potências de mesma base, que a base é 2. Certo? E o que é que fazemos com o produto de potências de mesma base? Repetimos a base. Lembrando que a base é 2, ó. Repetimos a base. Tá? Então, base 2, base 2. E somamos os expoentes. Então, Nanda, fica assim, ó. E aí, Nanda, olha que interessante. Porque quando você faz o log de 2 na base 2, eu já sei quanto é. Porque a primeira propriedade me diz que quando eu tenho um número na sua própria base, o resultado ele é igual a quanto? Ele é igual a 1. Então, vai ficar 1 mais o log de 3 na base 2. Aí, quando chega nesse momento, eu realmente preciso... Muito obrigado, meu amor. Eu realmente preciso ir na tábua de logaritmos. Aí é esse o momento que eu quero que vocês entendam. Se Nepper fazia isso, quem sou eu para não ir? Então eu vou na tábua de logaritmos, ou seja, essa é uma informação que vem na questão. Eu preciso saber quanto é o log de 3 na base 2. Aí isso daí vai ser dado, certo? Por exemplo, fazendo aqui na calculadora, tá? Se eu fizer, será que... Eu acho que tem aqui. Tem não, na base 2 não tem não. Ah, que pena. Ah. Droga. Tá bom, morguei. Tá, tem na base 2, olha que interessante. O log de 3 na base 2. Fica 1,58 aproximadamente, certo? Então aqui você vai e procura, vai vir na questão. Isso daqui dá 1,58. E aí nós sabemos que o resultado aqui vai ser 2,58. Entendeu, Nanda? Vocês entenderam, pessoas? Então, essas propriedades servem apenas para acelerar. Certo? Essas propriedades elas servem para que a gente consiga efetuar os cálculos com o mínimo de consulta possível. Tá? Aí a pessoa... De nada, Nanda, de nada. Aí a pessoa olha logaritmo, olha lá, dado que o log de tanta pessoa desespera. Caraca, bicho, pronto, ferrou. Vou fazer não. Não, você vai fazer, porque você vai passar. Você vai fazer, porque você vai passar. Você não sabe... Peraí, papo sério, tá? Desculpa, gente. É um desabafo. Você não sabe qual é a questão que vai te botar dentro da universidade. Você não sabe. Vai que é essa de logaritmo. Então faz. Faz. Não hesite. Não tenha medo. Certo? Não tenha medo. Tá? Porque se aquele desafio foi proposto é porque você consegue. Então, olhe para essa ideia, para essa propriedade e entenda, tudo que a gente viu de exponencial vai ter uma hora que nós não iremos conseguir igualar as bases. Aí, através do logaritmo, que a gente vai fazer isso. Então, por exemplo, Thalita, você está conseguindo captar aí essas referências das propriedades de potenciação? Por exemplo, quando você faz o log de A dividido por B, A dividido por B, olha que show. Na base C, sabe o que isso significa? Significa que você tem uma divisão de potências de mesma base, Renata. E em uma divisão de potências de mesma base, o que é que nós fazemos? Repetimos a base, não é isso que nós fazemos? Repetimos a base, então vou repetir aqui, ó, log na base C, log na base C, repetimos a base. E o que é que nós fazemos com os expoentes? Subtraímos. Certo? Nós subtraímos. Então, quando você vê divisão, show. Quando você vê multiplicação, show também. Todas essas propriedades são válidas, professor? Todas essas propriedades são válidas, sim. E o mais importante, elas aceleram os teus cálculos.
Professor, elas aceleram quanto? Muito. Mas muito mesmo. Tá? Outra propriedade extremamente famosa e que você vai precisar. Professor, você já vai na quinta propriedade. Posso falar para você? Posso falar para você? As duas primeiras são consequência. Achei que para mim fica mais fácil assim. Bom, eu também acho que fica muito mais fácil. É porque dentro da escola, eu não sei como Nanda aprendeu esse ano, eu não sei como João Paulo, e eu gostaria muito, que eles são alunos da segunda série, eu gostaria de saber vocês, Nanda, João Paulo, Eduardo, como é que vocês aprenderam esse ano. Mas normalmente, Thalita, na escola é muito engessado. E nem na universidade é tão engessado assim. Então, quando você entende esse significado, tudo começa a fazer sentido. Tudo começa a fazer sentido. O logaritmo, ele é uma operação como qualquer outra. Sendo que, é claro, o que é que você, meu querido, o que é que você, minha querida, espera? Que você passe ano após ano e as coisas ao teu redor, as descobertas que tu tem, elas fiquem mais fáceis? Não, elas vão ficando cada vez mais complexas. Essa é a vida. Tanto que existem pensadores que dizem, quanto mais ignorante a pessoa, mais feliz ela é. Porque ela não vai entender a complexidade do universo. Olha que legal, cara, pensar desse jeito. Eu também concordo, Renata, ajuda muito. A gente precisa rever essas propriedades com um pouco mais de facilidade. Quer dizer, pensa comigo, quando você tem assim, ó, log, tá? De A na base B elevado a N. O que é isso? O N é o expoente. O N é o expoente de alguém que já é expoente. Eita. Peraí, deixa eu explicar pra você, tá? O logaritmo não é o expoente? Então o N é o expoente de um expoente. Tá? Júlia Cortez, professor, pode dar um exemplo da propriedade 4, por favor? Júlia, com toda certeza, eu vou trazer essa propriedade 4 agora, tá? E para isso, eu vou resolver um dos exemplos lá em cima. Deixa eu pegar um desses exemplos. Será que... Não, eu vou botar um melhor. Vou botar até um que está no livro, porque facilita para vocês quando vocês estiverem estudando. Certo? Por exemplo, uma coisa que vai ser muito comum, tá? Uma coisa que vai ser muito comum é você ter que calcular, vez ou outra, o log de 5. Observação, quando não tiver base, vamos considerar a base 10. E por que nós iremos considerar a base 10? Porque vocês lembram qual foi o contexto da criação do logaritmo? Se você, Vinícius, não lembra, eu vou dizer para vocês, olha isso. O contexto é a ordem de grandeza, é a notação científica. São as potências muito grandes ou muito pequenas. E quando se fala de notação científica, a base é quanto? 10. Então, é nesse sentido que você começa a entender. É por isso que não precisa nem colocar a base 10 quando for base 10. Professor, mas por quê? Porque era tão normal usar a base 10, porque a gente só investigava a base 10 e a base 2, que nem se coloca. Então, olha que interessante. Vamos resolver isso aqui. Log de 5, lembrando que a base é 10. Deixa eu ver, Thalita. Só que tem que deixar bem fixado, né? De certa forma, é como se a gente estivesse diminuindo o zoom e aumentando a complexidade. Exatamente. Thalita, você foi profunda pra caramba no seu pensamento, né? Profunda. E essa fixação só se dá no momento em que você encara todos os exercícios. Quando você faz questão de trabalhar todos os níveis de dificuldade. Então, Julinha, log de 5 é uma coisa que a gente vai encarar muito. Log de 5, tá? Você vai perceber que aqui a base é 10, né? Já que não tem base, a base é 10. Então, uma estratégia que eu vou utilizar muito, Julinha, é pegar o 5 e escrever como 10 dividido por 2. Tá? 10 dividido por 2. Por quê, Julinha? Porque quando eu escrevo 10 dividido por 2, usando a propriedade 4, eu vou ter o log de 10
menos o log de 2. E aí, Julinha, entenda o seguinte, quando não tem base, dizemos que a base é quanto? 10. E quando temos a base 10, aqui, ó, log de 10 na base 10 dá quanto, meus amores? Dá 1. Então, isso daqui vai ficar 1 menos o log de 2. E, normalmente, Julinha, esse log de 2 é uma informação que é dada, certo? Por exemplo, o log de 2 dá 0,3 aproximadamente. Tá? É 0,3. Então, isso daqui vai ficar 1 menos 0,3. Isso é um valor que eu sei, tá, Júlia? Isso é um valor que eu sei que a questão vai dar. Então, isso daqui vai ficar aproximadamente 0, quanto? 0,7. Certo? Ficou claro, Júlia? Ou você precisa de outro exemplo? Se você precisar de outro exemplo, estamos aqui. Tá? Se você precisar de outro exemplo, estamos aqui. E aí? Tudo certinho? Ficou. Show de bola. Perfeito. Bom, Thalita, isso foi realmente profundo, tá? De nada, querida, de nada. Bom, aqui, o que é que vai acontecer? Esse n, que é o expoente, ele vai aparecer multiplicando aqui, ó. Professor, mas por que ele aparece multiplicando? Deixa eu explicar para você uma coisa. Quando você tem potência de potência... Peraí que teve alguém que tirou vai tirar uma dúvida aqui. Carlos, pelo amor de Deus, Carlos. Você é meu brother, Carlos. Professor, não estou conseguindo mandar mensagem no chat. Então, quando eu sentir alguma dúvida, posso mandar por aqui? Com toda certeza, meu filho. Por favor, faça isso, tá? Faça isso, Carlos. Faça isso. Ó, por que esse N, ele desce multiplicando? Porque, pessoal, é muito simples de você entender também que quando você tem potência de potência, olha que legal, quando você tem potência de potência, tipo assim, ó, A elevado a um expoente x elevado a n. O que é que você faz? Normalmente você faz o quê? Você multiplica, né? Então, expoente de expoente, nós multiplicamos. Certo? Nós multiplicamos. Então, essas são as propriedades básicas que nós temos. Tem outras, professor? Tem. Tem umas que são meio exageradas, tá? Mas aí a gente vai trabalhar ao final de todo esse processo. Tá bom? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar algumas alternativas só com letras, sem número nenhum. Gente, de verdade, sem número nenhum. Eu quero ver como é que vocês lidam com essa bagunça. Certo? Vamos lá. Então, eu vou colocar aqui, tá no livro de vocês, tá, pessoal? Tá no livro de vocês isso daqui. Esses exemplos aqui, e eu só quero desenvolvê-los, tá? Eu só quero desenvolvê-los. Nada mais. Como é que eu desenvolvo, por exemplo, a letra A? A letra A ela é desenvolvida assim, olha que interessante. Log, ó, tem uma divisão, não tem? Se tem uma divisão, é porque tem o quê? Uma subtração. Então, esse aqui vai ficar o log de 2, AB, isso aqui é o primeiro, menos o log de C, na base 2. Essa primeira parte já foi. Eu estou só desenvolvendo, eu não estou calculando nada. Eu estou aqui fingindo demência. Eu estou pensando em desenvolver apenas essas propriedades. Certo? Apenas desenvolver essas propriedades. Então, nesse caso, eu vou ainda igualar isso aqui, ó. Se aqui eu tenho um produto eu transformo em quê? Em soma. Então, vai ficar o log de 2 na base 2, mais o log de A na base 2, mais o log de B na base 2, e aqui menos o log de C na base 2. Esse log de 2 na base 2, pela propriedade que a gente já conhece, tem como resposta o quê? 1. Então, desenvolvendo essa propriedade aqui, ó, desenvolvendo isso daqui, eu teria log de A na base 2,
mais o log de B na base 2 menos o log de C na base 2. Ah, professor, e agora? E agora, aqui nessa situação, não há mais o que fazer. Tá? Não há mais o que fazer. Contudo, esses valores eles seriam dados pela questão. Renata botou, eu achei um assunto que compete com geometria. Porque vendo esses exemplos, eu não sei para onde vai. É porque, Renata, a gente ainda não chegou na aplicação. O que a gente está aprendendo aqui é calcular. Então, todas essas propriedades, Renata, são apenas para eu aprender a calcular. Então, isso daqui que eu estou fazendo nesse momento é apenas o meio da conta, o miolo da conta, que é a parte mais difícil. É por isso que você não está entendendo. Mas você, sabendo as propriedades, já era. Garanto para você. Olha, Renata, pensa comigo. Olha para a letra B. Na letra B eu tenho uma divisão e tenho vários expoentes. Então, olhando lá para cima, eu tenho essas propriedades e eu vou ter que aplicá-las. Então, olhando para cá, por exemplo, o que é que eu tenho? Eu tenho o log, olha para cá, na letra B, tá? O log de A ao cubo vezes B ao quadrado. Vou colocar isso aqui entre parênteses. Na base 3, porque é a base que nos compete aqui. Certo? Menos log na base 3 de C elevado a 4. Tá? Eu tô tentando essa abordagem com vocês porque se essa parte aqui vai embora, essa parte deslancha, a aplicação vai ser mel. Vai ser mel, tá? Então, olha só que interessante. Como aqui tem uma multiplicação eu transformo em quê? Em soma. Então, Renata, ó, vai ficar log na base 3 de A ao cubo mais log na base 3, perdão, de B ao quadrado menos log na base 3 de C elevado a 4. Eu não mexi nesse C elevado a 4. E agora, qual é a propriedade que eu estaria utilizando? A propriedade que eu estaria utilizando vai ser a da potência. Porque no logaritmo, sempre que eu tenho esses expoentes aqui, ó, esses expoentes aqui, o que é que eles fazem? Eles descem multiplicando. Então, como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó, log na base 3 de A 3 vezes. Como é que vai ficar o do B? Vai ficar 2 vezes log de B na base 3. Como é que vai ficar o do C? Vai ficar 4 vezes log na base 3 do C. E aí, desenvolvi. Na hora que eu desenvolver, esses valores aí, esses log de não sei o que, log não sei o que, eles iriam dar. Então, depois é só uma substituição. Certo? Eu quero saber se vocês estão entendendo. Bota aí no chat se vocês estão entendendo. E aí? Vocês estão entendendo ou não? Por exemplo, ó, tem uma questão aqui que é a questão 5 do material de vocês. Tá? Questão 5 do material, tá na página 196. Tá aqui, ó. Questãozinha boa. Certo? Questãozinha muito, mas muito boa. Tá? Bom, ele fala o seguinte. Considere a função f
de R em R, definida por... Aí ele coloca a lei de formação. F de x é igual ao log na base 4 de x. E o esboço do seu gráfico no plano cartesiano, que destaca também por meio da linha tracejada, os pontos do plano cuja ordenada é igual a 4. Fica a pergunta. O valor de x para o qual f de x é igual a 4 é... Júlia botou sim, assusta, mas é só ter calma e aplicar a propriedade. Concordo sim. Vamos lá. Então agora o que é que a gente vai fazer? A gente quer saber qual é... Ó, f de x é igual a 4. Isso é importante, porque isso aqui é de função, não é de função logarítmica. Então, se f de x é igual a 4, então é porque o log de x na base 4 é igual a 4. E o que é que isso quer dizer? Que 4 elevado a 4 é igual a x. Ah, professor, e quanto é 4 elevado a 4? Bom, vai ser 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Em outras palavras, vai ser 16 vezes 16. E 16 vezes 16 vai ser igual a 256. Pronto, acabou. Nessa primeira questão, nós usamos, Renata, apenas a definição. Olha que legal. Olha que legal. Usamos apenas a definição. Aí você pode me falar assim, professor, mas não tem questão do Enem que use só definição. Tá bom, eu vou ter que mostrar para vocês que existe. Tá? Então, tem uma questãozinha aqui, que é a questão 7, que o Enem PPL já utilizou uma muito parecida. Tá na página 198. Essa questãozinha 7. Olha que interessante essa questão 7. Ele fala o seguinte, ó. Os alunos do curso do Meio Ambiente do campus Cabo de Santo Agostinho observaram que o número de flores de uma árvore X segue o modelo matemático. F de H é igual a 16 menos o log na base 2 de 3H mais 1, onde F de H é a quantidade de flores após H horas de observação. Após quanto tempo de observação, ou seja, ele quer saber o valor de H, essa árvore estará com apenas 10 flores. Então, nesse caso, eu tenho que a quantidade de flores é igual a 10. O F de H é igual a 10. Então, qual é o valor de H que vai trazer como resposta para essa função o resultado 10? Está aqui, ó. Foi. Agora, vamos fazer conta. Primeiro, eu vou passar esse 16 para o outro lado, subtraindo. E aí vai ficar 10 menos 16. Tudo isso vai ser igual a menos o log. Olha que eu não mexi ainda no log, certo? Na base 2 de 3H mais 1. Bom, então aqui vai ficar menos 6 é igual ao log, menos o log, né, na verdade, na base 2 de 3H mais 1. Aí eu vou perguntar para vocês concordam comigo que menos com menos vai ficar mais? Então, ó, eu vou tirar esse sinal de menos daqui e vou tirar esse sinal de menos daqui. E agora? Agora é definição, meu amor. É definição. Pela definição, o que é que acontece? 2 elevado a 6 é igual a 3H mais 1. Ou seja, 3H mais 1 é igual a 2 elevado a 6. Quanto seria 2 elevado a 6? 64. Então, 3H mais 1 é igual a 64. Você vai subtrair 1, então vai ficar 3H é igual a 63 e H
vai ser igual a 63 dividido por 2. Que vai ficar o quê? 21. Eu quero falar para você, perguntar para você que está assistindo a aula nesse momento. E, por favor, seja sensato, seja sensata. De toda essa conta, qual foi o momento que eu utilizei logaritmo? Se vocês pararem para pensar, eu utilizei em um momento, que foi ali na definição. Então você, senhor, você, senhora, que reclamava antes de logaritmo, coisa e tal, deixa eu dizer para vocês, tá? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Logaritmo é o mínimo da conta. Quando a questão de logaritmo é fácil, já vem a lei de formação. Ó, tem essa daqui que foi do Enem. Essa questão 10. Deixa eu colocar aqui. Tá na página 199. Questão 10. Olha aí, Renata. Olha aí, Thalita. Questão 10. Tá? Pois é, Thalita. Pois é. Eu tento falar para as pessoas o quanto é tranquilo, tá? O quanto é tranquilo. Logaritmo. Claro, dizer que é simples não significa dizer que é fácil. Certo, pessoal? Será que vocês entendem a complexidade disso? A matemática ela é difícil, tá? Mas ela é simples. Olha essa questão do Enem. Um jardineiro cultiva plantas ornamentais e as coloca à venda quando estas atingem 30 centímetros de altura. Então, ele coloca à venda quando elas atingem 30 centímetros de altura. Esse jardineiro estudou o crescimento de suas plantas em função do tempo e deduziu uma fórmula que calcula a altura em função do tempo. A partir do momento em que a planta brota do solo até o momento em que ela atinge a altura máxima, que é 40 centímetros. A fórmula é H igual a 5 vezes o log de T mais 1 na base 2. Em que T é o tempo contado em dia e H é a altura da planta em centímetro. Essa foi da Enem, tá, pessoal? A partir do momento em que cada uma dessas plantas é colocada à venda, em quanto tempo em dia ela alcançará a sua altura máxima? Tá, como ela é do Enem, a gente só tem que tomar cuidado no centímetro. No centímetro, ó, no seguinte. Pessoal, olha o comando da questão. A partir do momento em que uma dessas plantas é colocada à venda. Entenda que para ela ser colocada à venda, ela tem que ter 30 centímetros. Só daí já se passaram alguns dias. Então vamos pensar no seguinte. Vamos pensar quantos dias se passam até ela ter sido colocada à venda. Então, pensa comigo. Eu quero saber se a altura é igual a 30. Nós vamos ter 5 vezes o log na base 2 de T mais 1. O que é que eu estou procurando aqui? Eu estou procurando quantos dias se passam para que ela tenha 30 centímetros, porque aí ela vai ser colocada à venda. Então, esse 5 que está multiplicando, o log, vai dividir o 30, né? Aí aqui eu acredito que vocês entendem que vai ficar 6. E aí vai ficar log na base 2 de T mais 1. Usando a definição de logaritmo, 2 elevado a 6 é igual a T mais 1. Então vai ficar o seguinte, T mais 1 é igual a 2 elevado a 6. E 2 elevado a 6 vai ser igual a 32, 64, né? Se eu não tiver errado, 64. Então, T vai ser igual a 63. Tá? Se eu não tiver errado, 8, 16, 32, 64. É isso mesmo. Então, até ela ter sido colocada à venda, se passou 63 dias. Agora eu vou fazer o seguinte. Quantos dias se passam até ela atingir 40 centímetros? Então, para atingir 40 centímetros,
vai ser 5 vezes o log na base 2 de t mais 1. Tá? Ou seja, fazendo o cálculo todinho de novo. Ó. Aqui vai ficar 8. Vai ficar igual a log na base 2 de t mais 1. Gente, eu espero que vocês estejam muito curtindo essa aula, tá? É uma aula que eu tenho muito cuidado em preparar para vocês, certo? Se vocês tiverem dúvida, vocês avisem, por favor, tá? Mas eu não quero deixar ninguém desamparado com isso aí. Então vai ficar 2 elevado a 8, pela definição, 2 elevado a 8 é igual a t mais 1, certo? Tá. Então t vai ficar igual a 2 elevado a 8, vai ficar 64, 128, 256. 256 menos 1, 255. Só para saber se eu não fiz a conta errada, eu vou só conferir, tá, pessoal? Vocês podem me esculachar aí o quanto vocês quiserem. Dizer esse professor é uma vergonha. 256. Então, menos 1, 255. Então, olha o comando da questão. A partir do momento em que é colocada a venda, em quanto tempo alcançará a sua altura máxima? Então, ó, é 255 dias menos os 63 dias que se passaram, tá? Então, 255 menos os 63, isso daqui vai ficar igual a 192 dias. E você não pode fazer diferente disso, tá? Porque pode ter certeza, se você pensou em outro modo de fazer, é um pensamento aritmético. Você pensou por regra de 3, você pensou em colocar 10 ali, não vai dar certo. Porque a curva logarítmica, ela é muito semelhante a uma curva exponencial. Ela é uma hipérbole, certo? Ela é uma hipérbole, tá? E aí, pessoas? Vocês estão curtindo? Fala pra mim. Eu quero demais saber isso aí. Isso aí é uma coisa que me deixa muito angustiado, eu não tá vendo vocês. Logaritmo é legal, o problema é que o Enem que sempre dificulta. Cara, eu concordo com você. Os simulados, né, da M que vocês vão fazer, eu ainda não tive a oportunidade de criar uma de logaritmo. É isso mesmo, ainda não tive a oportunidade de criar uma de logaritmo. Mas eu tenho certeza que eu pensaria de um modo diferente a de logaritmo. Eu colocaria num contexto que vocês talvez nem imaginassem, certo? Mas o simulado que vocês vão fazer da M, que vai ser dia 18/5, é isso, 18/5, ele já tem muitas questões autorais. Inclusive no material de revisão vai ter por baixo mesmo, umas 180 questões autorais, tá? Nandinha botou, no início tudo parecia um pouco complicado pra mim, mas agora eu tô conseguindo entender direitinho. Que bom, Nanda. Yasmin, eu acho as propriedades de log em si bem interessantes, mas a aplicação em questões assusta e confunde um pouco. Yasmin, essas aplicações, o meu objetivo é mostrar pra vocês que essas aplicações, elas na verdade mesmo, elas mais assustam do que realmente são difíceis, né? Por exemplo, você está estudando química, né? Eu já vi uma coisa que um professor disse que eu achei uma vergonha, tá? Eu não vou dizer o nome, certo? Eu acho muito antiético isso. Mas o cara falou assim, boa noite, professor, não estou conseguindo mandar mensagem no chat depois de ter trocado meu e-mail institucional. Trocado o e-mail, né, Tiagão? Mas eu fiquei com dúvida na questão 17 da página 201. Tiagão, a gente vai fazer, tá? Pode ficar muito tranquilo, certo? Pode ficar tranquilo, tá? A gente vai fazer essa questão aí. Bom, meu TDAH atacou, galera. Sim, o professor de química, ele falou assim, o professor ou a professora, né? Eu vou dar esse benefício da dúvida pra vocês. Falou assim, galera, eu não sei porquê. Olha a vergonha, galera. De verdade, eu não sei porquê. Mas tem um macete aqui. Cara, de verdade, quem me conhece sabe. Eu odeio quando um bizu é dado sem explicação. Pra mim, o aluno vai achar que é algo mágico. E não funciona desse jeito. Existe um raciocínio por trás.
Então, por exemplo, essa questão que eu estou colocando aí, que é a questão 14 de logaritmo, ela diz o seguinte, ó, nas análises químicas de soluções, o pH é muito utilizado. Através dele, o químico pode avaliar a acidez da solução. O pH de uma solução é, na verdade, uma função logarítmica dada por pH é menos o log da concentração hidrogeniônica, onde H+ é a concentração hidrogeniônica. Tendo em vista essas informações, se uma solução apresentou pH igual a 5, podemos dizer que a concentração hidrogeniônica vale. Então, olha que fácil. Porque, entenda, o pH, ó, olha o que eu vou escrever aqui para vocês, tá? Olha o que eu vou escrever aqui para vocês. O pH nada mais é do que menos o log da concentração de H+. Aí você olha para cá, qual seria a base? Eu gostaria que vocês, que estão aí no chat, me dissessem, já que não tem a base é quanto? A base é quanto? Sim, meus amores, a base é 10. Agora eu queria que vocês olhassem com muita calma para o significado do logaritmo. O significado do logaritmo é o quê? Expoente. Tá? Expoente. Eu gostaria que vocês olhassem, Júlia Cortez, eu queria que você olhasse para esse sinal de menos aqui, ó. Olha que interessante esse sinal de menos aqui. Sabe o que esse sinal de menos significa? Trocar o sinal. Tá muito confuso, né? Mas eu vou explicar para vocês. O pH é só você olhar o expoente da base 10 e trocar o sinal dele. E trocar o sinal dele. Então, se uma solução tem... Olha o que eu estou dizendo. Se uma solução tem uma concentração hidrogeniônica de 10 a menos 2, eu olho para o expoente, menos 2, e troco o sinal, 2. Então, eu sei que o pH dessa solução é 2. Olha como o significado, Yasmin, ajuda a gente a pensar de outra maneira. Hein, Tiagão? Olha como o significado faz a gente pensar, pô, agora faz total sentido. Porque, entenda, se ele trouxe para mim na questão que o pH de uma solução é igual a 5, deixa eu ver aqui, alguém tá mandando mensagem. Ah, não, acho que é... Ok. Se o pH de uma solução é igual a 5, significa que o expoente dessa solução precisa ser quanto? Menos 5, meu amor. Menos 5. Então, a resposta seria 10 a menos 5. Olha para essa solução. Sem precisar calcular, sem precisar de muito estresse. Ah, professor, eu quero calcular. Tudo bem, Padawan. Tudo bem, meu lindo, minha linda. Ó, se o pH é 5, 5 é menos o log da concentração de H+ na base 10. Esse menos aqui, eu já vou ajustar para vocês. Esse menos aqui vem para cá. E pela definição de logaritmo, 10 elevado a menos 5 é igual à concentração de H+. Então, nesse caso, você vai ter que a concentração de H+ vai ser igual, pela definição, 10 elevado a menos 5. Acabou. Agora, enquanto você não interpretar, aí você não vai entender o bizu. É claro que tem algumas questões, de pH principalmente, que você precisa usar propriedades. Você vai precisar usar propriedades, por exemplo, na questão 12, que eu vou deixar para vocês fazerem. Tá? Agora, fica a pergunta, professor. E se? What if? What if? E se você estava dizendo pra gente se preparar? Porque tem questões de exponencial que cai no logaritmo. Você poderia mostrar uma delas? Com toda certeza. Olha aqui, questão de número 8.
Essa questão de número 8, olha que interessante, como ela fala. Biólogos... Ei, gente, tá tudo bem aí? Eu tô vendo aí, todo mundo parou no 10. Pô, eu fico morrendo de medo que vocês aqui não estejam entendendo, mas de verdade mesmo, eu acredito que vocês estão curtindo, tá? Acredito que vocês estão curtindo, mas vamos lá. Thalita aí no ao vivo, tô muito feliz que Thalita aqui tá ao vivo. Denis também. Denis sempre participando ao vivo. Infelizmente eu acho que Duda nesse horário não pode, né, Denis? Infelizmente mesmo, tá? Pessoas que eu tenho um extremo carinho. Todos vocês, pessoal, na verdade eu tenho um extremo carinho. E queria deixar isso claro pra vocês. Amanhã, provavelmente, muito provavelmente, amanhã, o material físico de vocês estará disponível, certo? Eu vou até perguntar pro rapaz aqui já no ao vivo se de fato estará disponível amanhã, certo? Deixa eu perguntar aqui pro pessoal. Infelizmente nesse horário ela não pode. Tudo bem. Vamos lá. Tá aqui. Questãozinha importante. Biólogos estimam que a população P de certa espécie de aves é dada em função do tempo T em anos, de acordo com a relação P de T, P, né, na verdade, é igual a 250, que multiplica 1,2 elevado a T sobre 5. É o delay, infelizmente. Tudo bem, tudo bem. Sendo T igual a 0 o momento em que o estudo foi iniciado. Em quantos anos a população dessa espécie de aves irá triplicar? Olha, eu queria que vocês vissem a semelhança dessa questão com essa daqui que a gente respondeu na aula passada. Ó, nessas condições, em quanto tempo a população de bactérias duplicou? Eu vou voltar lá para vocês verem. Em quantos anos a população dessa espécie de aves irá triplicar? O comando é o mesmo, é um exponencial. Vamos lá? Botem aí no chat, qual é a população inicial de aves? Botem aí no chat. Se vocês estudaram função exponencial, vocês vão responder essa pergunta de forma muito fácil e rápida. Repito, qual é a população inicial de aves? Exatamente, Denis, 250. 250. E eu quero que essa população ela triplique. Professor, mas como eu sei que é 250? Lembre que na função exponencial, esse elemento que multiplica a base é a condição inicial do gráfico. Certo? Então, eu quero que a população ela chegue a 3 vezes 250. E tudo isso vai ser igual a 250, que multiplica 1,2 elevado a t sobre 5. Tá? Agora, você vai perceber que eu vou cancelar esse 250 e vai ficar 3 igual a 1,2 elevado a t sobre 5. E aqui a angústia do aluno aumenta. Professor, mas por que a angústia do aluno irá aumentar nesse momento? Porque as bases a gente não consegue igualar. Só há um jeito de igualar essas bases. Sabe qual é? Usando o logaritmo. E como as informações que ele me traz possuem base 10, então isso significa o quê? Que lá eu vou usar o log na base 10. Então vai ficar log de 3 na base 10 é igual ao log de 1,2 elevado a t sobre 5. Eu peço para você que está copiando nesse momento, pare. Porque já já nós começaremos a usar muitas propriedades. Olha só, nesse caso, como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. Log de 3, a questão traz, ó.
é 0,48. Pela propriedade do logaritmo, esse t sobre 5, ele vai cair, Renata, multiplicando. Então, se ele vai cair multiplicando, o que é que vai acontecer? Vai ficar t sobre 5 vezes o log de 1,2. Professor, mas o log de 1,2, a questão não dá. É aí que está seu desespero, meu amigo. É aí que está o seu desespero, minha amiga. É aí que está o momento pelo qual você foi preparado por Adilson Júnior. É o momento de você simplesmente... Essa aí pega a propriedade legal. Pega. Porque ele não dá o log de 1,2. Então você tem que ir desmanchando esse 1,2 até você encontrar todas as informações que você precisa. Então, eu, Adilson Júnior, normalmente separo essa conta. Separando, deixa eu ver se tem outra coisinha aqui que fica legal. Separando, fica assim, ó. Deixa eu ver aqui, eu acho que isso aqui não vai ficar legal. Bom, eu vou tentar. Separando, fica assim, ó. Log de 1,2. Gente, log de 1,2, lembrem, potência e logaritmo não gostam de número decimal. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é transformar isso daqui em fração. Então, vai ficar 12 dividido por 10. Aí, 12 dividido por 10, vocês lembram da propriedade? Por favor, ainda que você não escreva, repita comigo. Log da divisão é a subtração dos logs. Eu vou repetir. Log da divisão é a subtração dos logs. Então, isso daqui vai ficar igual a log de 12 menos o log de 10. Lembrem que eu parei minha conta ali, tá? Para calcular o log de 1,2. Certo? Ok. Log de 10 na base 10, recordem, é 1. É 1. Bom, agora nós vamos para o resto da conta. E o log de 12? 12, meus amores. Fatorado é 2 ao quadrado vezes 3. Professor, realmente precisa de tudo isso? Quer que eu diga uma coisa? É por isso que você... Peraí. É por isso que você e todos os alunos do Brasil, todos, têm medo de logaritmo. Porque é um dos poucos conteúdos que ainda sobrevivem a contas braçais. E, na verdade, a tua reclamação gira em torno da preguiça. Preguiça. Então, nesse momento, você que é meu aluno, você que é minha aluna, deixe a preguiça de lado. E acerte. E lembre do que eu estou falando. Você não sabe qual é a questão que vai te colocar dentro da universidade. Pode ser a de logaritmo. Tá? Então vamos voltar. Nesse caso temos... Ó, e outra coisa. Desculpa meu TDAH, pessoal, mas volta lá nesses exemplos e me diz. Não faz sentido eu resolver um exemplo ou outro desse? Não faz sentido eu resolver um exemplo ou outro desse? Faz, galera. Faz. Tá? A fungada no meio do textão. É isso, galera. É isso, é isso. Vambora. Vamos lá. Então, aqui nós teremos log de 2 ao cubo, 2 ao quadrado, perdão, mais log de 3 menos 1. Que é igual log de 2 ao quadrado.
Propriedade é 2 vezes o quê? Log de 2. Mais o log de 3, a questão dá. É 0,48. Menos 1. E o log de 2, a questão também dá. Então, se o log de 2, a questão também dá, vai ficar assim, ó. 2 vezes 0,3 mais 0,48 menos 1. Ô, Thalita, tu me fez lembrar uma coisa bem interessante. Às vezes eu tô resolvendo as questões da mentoria, do nada tu escuta. E eu peço desculpa no final. Ai, velho. Mó pai é isso, mó pai. Vamos lá. Aí, olha só. 2 vezes 0,3 dá 0,6. Com 0,48 dá 1,08. Menos 1 vai ficar 0,08. Então, tudo isso foi para dizer para vocês o seguinte. Galera, log de 1,2 sabe quanto é? Log de 1,2 é 0,08. Tá? 0,08. Bom, agora, o que é que eu vou fazer? Né? Eu vou pegar esse 0,48 e o 0,08 que está multiplicando aqui, ele vai passar para o outro lado o quê? Dividindo. Então, vai ficar t sobre 5 é igual a 0,48 dividido por 0,08. Ou seja, t sobre 5 vai ser igual 0,48, é a mesma coisa 48 dividido por 8, né? Dá 6. Portanto, t igual a 6 vezes 5, que é 30. Então, a resposta aqui vai ser 30. Logaritmo pode ser o assunto que você ainda não gosta. Porque o professor Adilson, infelizmente, é humilde o suficiente para dizer: eu ainda não faço milagres. Porque, Denis me conhece, eu não consigo enganar vocês e botar contas convenientes. Essa é a conta que cai no Enem. A conta que tá de laranja é só para você calcular o log de 1,2. E aí, Renata, Júlia, Nanda, todos vocês, Vinícius, Yasmin, eu quero que vocês entendam que é esse o momento em que você usa as propriedades. Porque você não vai ter informação suficiente para poder chegar, para poder substituir logo o log de 1,2. Mas certamente você fatorando vai conseguir chegar lá. Certo? Então é isso que torna a questão difícil. Braço, conta. Certo? Terminamos a primeira parte da aula. A segunda parte da aula ela vai ser muito tranquila. Resolução de exercícios. Eu quero que vocês entendam que logaritmo é, sim, uma boa ferramenta. Agora exige treino. Tanto que eu botei muitas e muitas e muitas questões para vocês estudarem. Muitas mesmo. E após o nosso mini intervalo, nós iremos resolver questões de novo, revisando toda a parte básica e a parte aplicada. Tudo bem? Então prepare o seu café, prepare sua bolacha, prepare, enfim, seu canto de estudo, certo? Volta, eu tô pedindo, volta para estudar com a gente, tá? Porque vai valer a pena. Pessoal, às 8h20 estaremos voltando. Um forte abraço e até já já. Tchau!